China reduz exposição aos títulos dos Estados. O que isso revela sobre o futuro do dólar? Capítulo 1. A mudança silenciosa que abala o mundo. A China está discretamente reduzindo suas participações em títulos do Tesouro Americano. Uma mudança aparentemente técnica, que pode ter consequências sísmicas para a economia global e o futuro do dólar americano. Nos últimos 2 anos, Pequim diminuiu suas reservas de títulos americanos em mais de 100 bilhões de dólares, sinalizando uma reorientação estratégica que vai muito além de simples diversificação de portfólio. Esta não é apenas uma decisão de investimento, é uma declaração geopolítica. Durante décadas, a China foi um dos maiores compradores de dívida americana, reciclando seus superávites comerciais através da compra de títulos do Tesouro. Este sistema simbiótico permitiu aos Estados Unidos financiar seus déficits a custos baixos, enquanto a China mantinha suas reservas em ativos seguros denominados em dólares. O que torna esta mudança particularmente significativa é seu timing e contexto. Enquanto tensões geopolíticas entre Washington e Pequim se intensificam, a China está sistematicamente reduzindo sua dependência do sistema financeiro americano. A venda de títulos americanos faz parte de uma estratégia mais ampla de desdolarização, que inclui acordos comerciais em yuan, desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos e acumulação de ouro. Para compreender a magnitude desta transformação, considere que a China já foi o maior detentor estrangeiro de títulos americanos, com participações superiores a 1,3 trilhão de dólares. Hoje, essa cifra caiu significativamente e a tendência de queda se acelera. Esta redução não é resultado de necessidades de liquidez, mas uma decisão estratégica deliberada. As implicações se estendem muito além de mercados financeiros. Se a China continuar reduzindo suas participações em títulos americanos, isso pode forçar o governo americano a pagar taxas de juros mais altas para financiar suas operações, aumentando custos fiscais e potencialmente limitando flexibilidade de política econômica. Mais fundamentalmente, representa a erosão gradual da demanda estrutural por dólares, que sustentou a hegemonia monetária americana por décadas. Capítulo 2. A história da dependência mútua. Para compreender a importância da atual mudança chinesa, precisamos entender como se desenvolveu a relação simbiótica entre a China e o sistema financeiro americano. Esta parceria improvável começou com as reformas econômicas chinesas da década de 1980 e se intensificou dramaticamente após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001. O modelo era elegante em sua simplicidade. A China produzia bens manufaturados baratos para consumidores americanos, acumulando enormes superávites comerciais denominados em dólares. Em vez de permitir que estes dólares fortalecessem excessivamente o yuan, o que prejudicaria as exportações, o Banco Central Chinês os reciclava através da compra de títulos do Tesouro Americano. Esta dinâmica criou o que economistas chamaram de equilíbrio de terror financeiro. A China dependia do mercado americano para suas exportações, enquanto os Estados Unidos dependiam da China para financiar seus déficits orçamentários crescentes. Qualquer ruptura neste sistema ameaçaria prejudicar ambas as economias, criando incentivos para a manutenção do status quo. Durante o pico desta relação, em 2013, a China detinha mais de 1,3 trilhão de dólares em títulos americanos, representando aproximadamente 8% de toda a dívida pública americana. Estas compras massivas ajudavam a manter baixas as taxas de juros americanas, subsidiando efetivamente o consumo americano e permitindo ao governo federal financiar gastos crescentes sem pressões inflacionárias significativas. O sistema funcionou bem durante décadas, mas sempre continha sementes de instabilidade. A China gradualmente se tornou desconfortável com sua dependência excessiva de ativos denominados em dólares, especialmente considerando riscos geopolíticos crescentes. A possibilidade de que os Estados Unidos pudessem weaponizar esta dependência através de sanções ou controles de capital criou incentivos para diversificação estratégica. Capítulo 3. Os primeiros sinais de mudança. A redução chinesa em participações de títulos americanos não começou subitamente, foi um processo gradual que se acelerou significativamente nos últimos anos. Os primeiros sinais surgiram por volta de 2014, quando a
China começou a diminuir marginalmente suas compras de nova dívida americana, uma mudança inicialmente atribuída a necessidades de liquidez doméstica e estabilização da moeda. Contudo, analistas observadores notaram que esta redução coincidiu com várias iniciativas chinesas para desenvolver alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar. O lançamento da iniciativa do Cinturão e Rota, a criação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o desenvolvimento de sistemas de pagamento denominados em yuan sugeriam uma estratégia coordenada de diversificação monetária. A guerra comercial iniciada em 2018 acelerou dramaticamente esta tendência. À medida que tensões econômicas e geopolíticas entre Washington e Pequim se intensificavam, a China começou a questionar publicamente a sabedoria de manter grandes participações em ativos americanos que poderiam ser alvo de futuras sanções ou controles. Declarações de oficiais chineses se tornaram crescentemente críticas sobre o privilégio exorbitante do dólar americano, a capacidade única dos Estados Unidos de imprimir a moeda de reserva mundial e financiar déficits através da emissão de dívida em sua própria moeda. Esta retórica sinalizou mudança fundamental na percepção chinesa sobre custos e benefícios de manter grandes reservas denominadas em dólares. A pandemia de Covid-19 e subsequente impressão massiva de dólares pelo Federal Reserve forneceram justificativa adicional para a diversificação chinesa. Oficiais de Pequim expressaram preocupações sobre erosão do poder de compra de suas reservas devido a políticas monetárias expansionistas americanas, validando estratégias de redução de exposição ao dólar. Andas, capítulo 4. A estratégia de diversificação chinesa. A redução chinesa em títulos americanos não ocorre isoladamente. Faz parte de uma estratégia abrangente de diversificação que visa reduzir dependência estrutural do sistema financeiro americano. Esta estratégia opera em múltiplas frentes simultâneas, cada uma contribuindo para o objetivo maior de autonomia monetária e financeira. O primeiro pilar desta estratégia é a acumulação massiva de ouro. A China aumentou suas reservas de ouro de aproximadamente 1.000 toneladas em 2009 para mais de 2.000 toneladas atualmente, tornando-se um dos maiores compradores oficiais de ouro do mundo. Esta acumulação oferece proteção contra a desvalorização do dólar e proporciona ativo de reserva que não está sujeito a sanções ou controles estrangeiros. O segundo pilar envolve promoção ativa do yuan como moeda de reserva e transação internacional. A China estabeleceu acordos de swap de moedas com mais de 30 países, criou mercados offshore de yuan em centros financeiros globais e incentivou o uso da moeda chinesa em comércio bilateral. Embora o yuan ainda represente pequena fração das reservas globais, sua participação está crescendo consistentemente. O terceiro pilar foca no desenvolvimento de infraestrutura financeira alternativa. O sistema de pagamentos, CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, oferece alternativa ao SWIFT dominado pelo Ocidente, enquanto instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura proporcionam financiamento para projetos que tradicionalmente dependeriam de instituições dominadas pelos Estados Unidos. O quarto pilar envolve diversificação geográfica de investimentos. A China está aumentando investimentos em mercados europeus, asiáticos e emergentes, reduzindo concentração em ativos americanos. Esta diversificação inclui tanto títulos governamentais quanto investimentos corporativos e em infraestrutura. Eis, capítulo 5. Impactos imediatos nos mercados de títulos. A redução chinesa em participações de títulos americanos já está gerando impactos mensuráveis nos mercados de dívida pública americana, embora estes efeitos sejam parcialmente mascarados por outros fatores macroeconômicos. A dinâmica de oferta e demanda em mercados de títulos é sensível a mudanças em comportamentos de grandes compradores institucionais como a China. Historicamente, as compras chinesas maciças de títulos americanos ajudavam a manter baixos os rendimentos, yields, destes ativos, reduzindo custos de financiamento para o governo federal. À medida que estas compras diminuem e se transformam em vendas líquidas, pressões ascendentes sobre rendimentos se intensificam, especialmente em períodos de emissão elevada de nova dívida. Dados do Tesouro Americano mostram que participações chinesas em títulos federais caíram de um pico
pico de 1,32 trilhão de dólares em 2013 para aproximadamente 980 bilhões de dólares em 2024, uma redução de mais de 25%. Esta tendência se acelerou nos últimos 2 anos, com a China vendendo títulos em ritmo que não era visto desde a crise financeira de 2008. O impacto imediato mais visível tem sido volatilidade aumentada em mercados de títulos de longo prazo. Leilões de nova dívida americana ocasionalmente enfrentam demanda mais fraca que o esperado, forçando o Tesouro a aceitar rendimentos mais altos para atrair compradores alternativos. Embora estes aumentos sejam modestos até agora, representam mudança significativa em dinâmica que permaneceu estável por décadas. Mais preocupante para autoridades americanas é o precedente que as ações chinesas podem estabelecer. Se outros grandes detentores de dívida americana, Japão, Reino Unido ou países produtores de petróleo, seguirem o exemplo chinês, pressões sobre rendimentos poderiam se intensificar dramaticamente, aumentando custos fiscais para o governo federal e potencialmente desestabilizando mercados financeiros mais amplos. Capítulo 6. As motivações geopolíticas. Por trás da mudança. Embora considerações econômicas sejam importantes, as motivações primárias para a redução chinesa em títulos americanos são fundamentalmente geopolíticas. A China está antecipando um futuro onde tensões com os Estados Unidos podem resultar em sanções financeiras que poderiam congelar ou confiscar ativos chineses denominados em dólares. O precedente para tais preocupações já existe. As sanções impostas à Rússia após 2022 congelaram centenas de bilhões de dólares em reservas russas denominadas em dólares e euros, demonstrando que mesmo bancos centrais soberanos não estão imunes a ações punitivas quando relações diplomáticas se deterioram. Esta lição não passou despercebida pelos planejadores estratégicos chineses. Além das preocupações sobre confisco de ativos, a China está crescentemente desconfortável com o que percebe como weaponização do sistema financeiro americano. O uso extensivo de sanções financeiras como ferramenta de política externa americana criou incentivos para países desenvolverem alternativas que os protejam de coerção econômica unilateral. A redução em títulos americanos também serve objetivos de sinalização estratégica. Ao demonstrar capacidade e disposição para reduzir dependência do sistema financeiro americano, a China está comunicando que possui alternativas credíveis e não pode ser facilmente coagida através de pressões econômicas. Esta postura fortalece sua posição negociadora em disputas bilaterais. Considerações de soberania monetária também são cruciais. Manter grandes participações em títulos de um rival geopolítico cria dependência assimétrica que pode ser explorada durante crises. Ao diversificar suas reservas, a China está reduzindo vulnerabilidades estruturais que poderiam limitar sua liberdade de ação em confrontos futuros com Washington. Finalmente, a dimensão ideológica na estratégia chinesa. Reduzir participações em títulos americanos faz parte de uma visão mais ampla de ordem mundial multipolar, onde nenhum país detém privilégios monetários excessivos sobre outros. Capítulo 7. O desenvolvimento de alternativas ao dólar. A estratégia chinesa não se limita à redução de ativos denominados em dólares. Inclui desenvolvimento ativo de alternativas que podem eventualmente rivalizar ou substituir o dólar em certas funções monetárias internacionais. Este desenvolvimento representa investimento de longo prazo em infraestrutura, que pode fundamentalmente alterar a arquitetura financeira global. O Yuan Digital, DCEP, Digital Currency Electronic Payment, representa a inovação mais ambiciosa nesta direção. Como primeira moeda digital de Banco Central implementada em escala nacional, o Yuan Digital oferece eficiências tecnológicas sobre sistemas de pagamento tradicionais baseados no dólar. Transações podem ser processadas instantaneamente, custos de transação são mínimos e o sistema opera independentemente de infraestrutura bancária ocidental. Testes internacionais do Yuan Digital já começaram, com projetos piloto envolvendo Hong Kong, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. Estes testes demonstram viabilidade técnica de liquidação transfronteiriça que contorna completamente sistemas de pagamento dominados pelo dólar, oferecendo alternativas
alternativa concreta para países que buscam reduzir dependência do sistema financeiro americano. O sistema CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, complementa o yuan digital fornecendo infraestrutura para transações internacionais em yuan. Embora ainda pequeno comparado ao SWIFT, o CIPS processa volume crescente de transações e conecta bancos em mais de 100 países, criando rede alternativa para pagamentos internacionais. Acordos bilaterais de swap de moedas expandiram dramaticamente, com a China estabelecendo linhas de swap com mais de 40 bancos centrais ao redor do mundo. Estes acordos facilitam comércio bilateral em moedas locais, reduzindo necessidade de dólares como moeda intermediária e criando demanda estrutural por yuan em mercados internacionais. Capítulo 8. Reações do sistema financeiro americano. O sistema financeiro americano está começando a reconhecer as implicações de longo prazo da estratégia chinesa, embora respostas coordenadas ainda sejam limitadas. Instituições financeiras americanas enfrentam o dilema de como responder a mudanças que podem minar fundamentos estruturais que sustentaram sua dominância global por décadas. O Federal Reserve monitora cuidadosamente fluxos de capital chineses, reconhecendo que vendas coordenadas de títulos americanos poderiam desestabilizar mercados de dívida soberana. Embora o Fed possua ferramentas para intervir em mercados de títulos, como demonstrado durante programas de flexibilização quantitativa, intervenções para contrariar ações chinesas específicas poderiam gerar tensões diplomáticas significativas. Bancos americanos estão perdendo participação de mercado em financiamento de comércio asiático à medida que instituições chinesas oferecem serviços em yuan e contornam necessidade de conversão para dólares. Esta mudança é gradual, mas persistente, refletindo preferências crescentes de empresas asiáticas por soluções financeiras que reduzem custos de transação e exposição cambial. O Tesouro americano enfrenta desafios práticos crescentes para financiar déficits orçamentários sem participação chinesa robusta. Embora outros compradores, incluindo investidores domésticos e bancos centrais aliados, tenham parcialmente compensado reduções chinesas, esta diversificação frequentemente requer rendimentos mais altos, aumentando custos fiscais. Wall Street reconhece que dominância do dólar não pode ser assumida como permanente. Grandes bancos de investimento estão expandindo capacidades em moedas alternativas e desenvolvendo produtos denominados em yuan para atender demanda crescente de clientes que buscam diversificação monetária. Reguladores financeiros americanos estão explorando respostas políticas que poderiam desacelerar ou reverter tendências de desdolarização, mas opções são limitadas sem riscos de retaliação, que poderiam acelerar exatamente os desenvolvimentos que buscam prevenir. Aber, capítulo 9. Consequências para a política fiscal americana. As implicações da redução chinesa em títulos americanos se estendem diretamente à capacidade do governo federal de financiar suas operações e implementar políticas fiscais expansivas. Durante décadas, a demanda chinesa robusta por dívida americana permitiu que Washington mantivesse custos de financiamento artificialmente baixos, subsidiando efetivamente gastos governamentais através de poupanças estrangeiras. À medida que esta demanda diminui, o governo americano enfrenta pressões crescentes para aumentar rendimentos oferecidos em nova dívida, elevando custos fiscais diretos. Cada aumento de 1% nas taxas médias de juros sobre a dívida federal adiciona aproximadamente 300 bilhões de dólares anuais em pagamentos de juros, uma quantia substancial mesmo para o orçamento federal. Estas pressões são particularmente problemáticas considerando trajetórias fiscais de longo prazo dos Estados Unidos. Programas de seguridade social e saúde pública enfrentam custos crescentes devido ao envelhecimento populacional, enquanto investimentos em infraestrutura e defesa requerem recursos significativos. Custos de financiamento mais altos limitam flexibilidade fiscal exatamente quando necessidades de gastos estão aumentando. O Congresso americano já demonstra resistência crescente a aumentos nos limites de endividamento, refletindo preocupações sobre sustentabilidade fiscal de longo prazo. Se custos de juros continuarem aumentando devido à redução da demanda estrangeira,
estrangeira por dívida americana, pressões para a consolidação fiscal podem se intensificar, limitando capacidades para políticas contracíclicas durante recessões futuras. Além das implicações orçamentárias diretas, custos de financiamento mais altos podem influenciar decisões de política monetária do Federal Reserve. Bancos centrais tradicionalmente consideram sustentabilidade fiscal ao estabelecer taxas de juros, e deterioração nas condições de financiamento governamental pode complicar futuras decisões sobre política monetária. A administração federal está explorando estratégias para reduzir dependência de financiamento externo, incluindo incentivos para a poupança doméstica e reformas que aumentem a atratividade de títulos americanos para investidores privados. Capítulo 10. Efeitos no sistema monetário internacional. A redução chinesa em títulos americanos é sintomática de transformações mais amplas no sistema monetário internacional, que podem redefinir como países conduzem comércio, mantêm reservas e gerenciam riscos financeiros. Estas mudanças representam um desafio direto à arquitetura monetária estabelecida em Bretton Woods e suas evoluções subsequentes. O papel do dólar como moeda de reserva mundial depende de demanda estrutural constante de bancos centrais, investidores institucionais e empresas que necessitam dólares para comércio internacional. À medida que alternativas viáveis emergem e grandes players como a China reduzem suas participações em dólares, esta demanda estrutural pode erodir gradualmente. Países menores observam cuidadosamente as ações chinesas e consideram implicações para suas próprias estratégias de reservas. Se a segunda maior economia mundial pode reduzir significativamente sua dependência do dólar sem consequências econômicas adversas, outros países podem concluir que diversificação similar é não apenas possível, mas prudente. O sistema de pagamentos internacionais está se fragmentando em redes competidoras, cada uma oferecendo diferentes vantagens e vulnerabilidades. Enquanto o SWIFT permanece dominante, sistemas alternativos como CIPS da China e SPFS da Rússia processam volumes crescentes, criando redundância que reduz dependência de qualquer sistema individual. Bancos centrais ao redor do mundo estão diversificando suas reservas, incluindo proporções crescentes de yuan, euro, ouro e até mesmo criptomoedas em alguns casos. Esta diversificação reflete reconhecimento de que dependência excessiva de qualquer moeda nacional cria vulnerabilidades que podem ser exploradas através de sanctions ou outras formas de pressão econômica. Instituições financeiras internacionais como o FMI estão reconhecendo estas mudanças através de ajustes na composição de seus direitos especiais de saque, SDR, mas mudanças institucionais frequentemente ficam atrás de realidades de mercado. Capítulo 11. Impactos no comércio internacional. As mudanças na estratégia chinesa de reservas estão gerando efeitos cascata no comércio internacional, influenciando como empresas denominam contratos, gerenciam riscos cambiais e escolhem moedas para transações transfronteiriças. Estas mudanças podem ser gradualmente mais significativas que impactos diretos em mercados de títulos. Empresas chinesas estão crescentemente utilizando yuan para comércio internacional, especialmente em transações com parceiros asiáticos e países da iniciativa do Cinturão e Rota. Esta mudança reduz custos de transação associados à conversão cambial e elimina riscos de flutuações do dólar, oferecendo vantagens competitivas tangíveis. Commodities tradicionalmente cotadas em dólares, petróleo, metais, produtos agrícolas, começam a ver negociação em moedas alternativas. A China, como o maior importador mundial de muitas commodities, possui leverage significativo para influenciar práticas de denominação, especialmente quando oferece preços premium por commodities cotadas em yuan. Bancos comerciais internacionais estão expandindo capacidades em moedas não dólar para atender demanda crescente de clientes corporativos. Financiamento de comércio em yuan, euro e outras moedas principais está se tornando mais disponível e competitivo, reduzindo vantagens históricas de transações denominadas em dólares. Contratos de longo prazo entre empresas chinesas e fornecedores internacionais recentemente incluem cláusulas de denominação em yuan ou cestas de moedas, reduzindo
reduzindo exposição cambial bilateral e demonstrando confiança crescente na estabilidade da moeda chinesa para propósitos comerciais. Zonas econômicas especiais e parques industriais desenvolvidos através da iniciativa do Cinturão e Rota frequentemente operam com o yuan como moeda preferencial, criando ecossistemas comerciais que funcionam independentemente do sistema dólar. Capítulo 12. Tecnologia e o futuro dos pagamentos. A dimensão tecnológica da estratégia chinesa pode ser a mais transformadora de todas, oferecendo eficiências e capacidades que sistemas baseados no dólar atualmente não conseguem igualar. O desenvolvimento de moedas digitais de bancos centrais e sistemas de pagamento de nova geração pode fundamentalmente alterar como pagamentos internacionais são processados. O yuan digital chinês oferece liquidação instantânea de transações internacionais, eliminando períodos de liquidação de dias que caracterizam sistemas tradicionais. Esta eficiência pode ser particularmente atraente para comércio de alta rotatividade, onde velocidade de liquidação proporciona vantagens competitivas.